Bom dia, terceiro ano. Fala, galera. Hoje nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Na verdade, vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 32. Fechamos aí na última aula o capítulo 31, né? Hoje nós vamos dar início aí ao capítulo 32, entrando aí na unidade número 9 do livro de vocês. Na aula passada nós vimos um pouco sobre as características aí dos países desenvolvidos, dos países subdesenvolvidos, vimos indicadores sociais, como taxa de natalidade, taxa de fecundidade, vimos um pouco sobre IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, então vimos diversas características aí do mundo, e agora nós vamos entrar nessa unidade, vamos dar início aí a essa unidade, esse capítulo, falando sobre capitalismo, espaço geográfico globalizado, né? Esse mundo globalizado que nós vivemos. Então vamos entender um pouco desse processo de globalização, como que ele se dá, né? Como que ele se desenvolve nesse nosso mundo aí. Então nós vamos entender um pouco sobre esse processo aí de globalização, até mesmo nos mais diversos países do mundo, e compreender as características desse processo, que é um processo aí que nós conhecemos muito, né? Sobretudo nos últimos tempos aí onde nós temos tido aí aulas, né, via internet. Então isso só é possível devido ao avanço dos meios de comunicação que propiciaram que nós pudéssemos estar aqui nessa interação via internet, para que vocês pudessem estar estudando através dessa forma lá no WhatsApp, de forma instantânea. Isso só foi possível devido a diversos avanços tecnológicos, científicos, que propiciaram aí que esse mundo cada vez mais encurtasse, cada vez mais, para que estivéssemos cada vez mais conectados, embora distantes aí um dos outros, né? Então, algo muito característico aí desse mundo globalizado. É importante que a gente compreenda um pouco sobre essas características. Então, vamos lá, vamos dar início. Queria compartilhar com vocês o livro de vocês aqui. Beleza, revolução técnico-científica e formação do espaço mundial globalizado. Então, vamos ver um pouco sobre essa revolução técnico-científica. Quando a gente fala de técnico-científica, é o avanço aí das técnicas, é o avanço da ciência, propiciando essa globalização do nosso espaço mundial, esse espaço geográfico, né? Então, o avanço aí de tecnologias, o avanço da ciência, né? Descobrindo novas tecnologias e propiciando que nós para que nós tenhamos aí um mundo cada vez mais conectado, essa imensa aldeia global, né, como é designado também esse mundo globalizado. Então, nós temos aqui uma fotinho, ou melhor, nós temos uma imagem de evolução das tecnologias ao longo dos anos, lá desde 1832 até 2010, onde temos o avanço aí das tecnologias, né? Então, telégrafo, telefone, rádio, reprodução de documentos, enfim, computador lá em 1945, na rede digital de serviços integrados, 87, aqui em 2000, câmeras digitais de bolso, iPods, né, jogos online aqui em 2004, iPhone em 2007, né, iPad, tablet em 2010, ou seja, nós temos aí um avanço constante das tecnologias ligadas aí ao mundo das comunicações. Então, é algo aí bem expressivo, né, que mostra como que o avanço aí da tecnologia atrelado aos meios de comunicações ocorreu ao longo desse período histórico, que mostra como que tem avançado muito ao longo aí dos últimos anos. Então, quando a gente fala de mundo globalizado, é importante que a gente entenda que nesse mundo globalizado existem alguns fluxos aí que são muito importantes para poder configurar esse mundo globalizado. E o fluxo de informações é um desses fluxos aí importantes, que vai estar atrelado aí, por exemplo, aos meios de comunicação, né, à internet, ao telefone, né, enfim, a diversas formas aí de comunicação que fazem com que esse mundo tem um avanço científico e tecnológico muito grande, e isso se dá principalmente aqui, esse avanço expressivo mesmo desse mundo globalizado vai se dar principalmente aqui a partir da terceira revolução industrial, ou também chamada, né, revolução técnico-científica, que começa lá a partir da década de 50, onde se começa uma integração de fato aí, entre ciência, né, tecnologia e produção, fazendo com que houvesse um ganho, né, um avanço muito expressivo
em novas tecnologias, tanto aí de informação, de comunicações, enfim, fazendo com que esse mundo pudesse chegar, né, ao que nós temos hoje nesse mundo globalizado, né, nesse mundo aí onde as distâncias estão cada vez menores, né, então ou seja, fazendo com que as pessoas tenham esse contato mesmo distante, que possam ter esse contato aí cada vez mais instantâneo, né, cada vez mais rápido, conectando pessoas dos diversos locais do mundo, né? Então, para que esse mundo globalizado pudesse se configurar, nós temos aqui pesquisa e desenvolvimento, né, uma sigla PID, né, muito utilizada, a sigla em inglês PID, que significa aí pesquisa e desenvolvimento, para que essas tecnologias elas pudessem surgir, para que elas pudessem se configurar, para que elas pudessem se tornar realidade, foi preciso que houvesse aí um investimento muito alto, tanto em pesquisa quanto desenvolvimento de novas tecnologias. Isso vai se dar principalmente ali a partir da década de 70, onde tem ali uma grande quantidade de inovações, né, tecnológicas na área informacional, né? Então tivemos aí um grande avanço nessa área da informação, com muitos investimentos privados e também de órgãos estatais. Vai lembrar que nessa década aqui de 70 estávamos ali também em períodos de Guerra Fria, então havia um avanço tecnológico muito grande, tanto na área militar quanto também em outras áreas, e isso se deu devido a muitos investimentos em tecnologias, né? Nós vimos nas aulas passadas que, por exemplo, houve um avanço muito grande na área da cartografia, do sensoriamento remoto, né? Ou seja, imagens orbitais via satélite, mas não parou só por aí. Também nesse período houve um avanço muito grande aí nos meios de comunicação, por exemplo, um avanço aí em novas tecnologias atreladas aí a esse meio informacional. Então houve aí um avanço bem grande devido a esse processo de pesquisa e desenvolvimento que tínhamos ali nesse período, né, que até hoje nós temos aí um avanço muito rápido, muito grande, sobretudo porque temos aí investimentos maciços em novas tecnologias. A gente consegue ver isso hoje, né? A gente já não aguenta mais ouvir falar em coronavírus, mas a gente vê esse avanço muito de perto hoje em dia, né? Sobretudo na fabricação, aí, na descoberta de novas formas aí de imunizar as pessoas, né? De criação de vacinas, novas tecnologias surgindo para essa área, né? Da farmacêutica, né, para essa área aí da medicina, e isso é algo que só é possível devido a esses investimentos muito altos, devido a essa criação, esse desenvolvimento de novas tecnologias atreladas a essas áreas, né? Então, isso é possível graças a esses investimentos. E antigamente tudo isso levava-se muito tempo, né, para poder se descobrir uma vacina, se produzir uma vacina, se desenvolver uma vacina. E hoje nós vemos aí a velocidade como está sendo feita aí essas novas descobertas científicas. Isso é possível, obviamente, devido a esse avanço nas tecnologias, devido a esse investimento alto em desenvolvimento e também em pesquisas, né? Então, valores aí bem altos, né? Na área tecnológica, temos alguns setores aqui em que há muito investimento, né? A área de informática, obviamente informática, no desenvolvimento de computadores e softwares, que nós vemos aí diariamente novos softwares surgindo, novos hardwares surgindo também, né? Robótica, criação de robôs industriais para poder aumentar a produtividade das empresas, né? Então a robótica ela vai ser muito importante, porque à medida que se criam novos robôs aí, é possível aumentar a produção industrial, por exemplo, né? Então, há um incremento na produção industrial, uma redução do valor do produto, né, fabricado. Então, essa redução do valor do produto fabricado chega, inclusive, até o mercado consumidor, até o cliente final. Então, é algo também que é muito, que acaba tendo um investimento muito alto, né? Genética e biotecnologia, desenvolvimento de organismos, plantas e animais geneticamente modificados. Hoje em dia, por exemplo, o Cerrado brasileiro, que é o maior produtor de soja do Brasil, só é possível devido aqui ao desenvolvimento, por exemplo, de sementes geneticamente modificadas ali para a soja. Então, a soja que ela
ela demanda um ambiente mais fresco, né, um clima mais frio, acaba sofrendo uma modificação genética para poder suportar, por exemplo, um calor mais intenso do cerrado. Então, isso é algo muito presente, por exemplo, na agricultura nacional, né, plantas geneticamente modificadas, bioquímica, elaboração de novos medicamentos, defensivos agrícolas, entre outros, né, agrotóxicos aí também sendo muito utilizado no campo brasileiro, fazendo do Brasil um dos grandes produtores mundiais aí de gêneros agrícolas. Então, defensivos agrícolas também, investimento alto nessa área de defensivos agrícolas. Química fina, fabricação de fibras sintéticas, polímeros, a indústria aí, petroquímica, né, utiliza muito isso. Engenharia eletrônica e de telecomunicações, desenvolvimento de aparelhos eletrônicos domésticos, telefones celulares, fibras óticas, né, telefones celulares nem se fala, né, galera? A gente sabe que telefone celular é algo que fica obsoleto muito rápido, né? Lança o iPhone 12, daqui a pouco, ano que vem, já tem o iPhone 13, e no meio do ano já tem um outro iPhone, e é uma mudança constante o tempo inteiro, ou seja, gerando aí esse processo, né, de troca constante de tecnologia. Então é algo muito presente aí nessa indústria de telecomunicações. Novos materiais, desenvolvimento de supercondutores, cerâmicas finas, ligas metálicas, entre outros. Então, fabricação, desenvolvimento de novas tecnologias para a fabricação de novos componentes, né? Então temos aí diversas características aí dessa indústria. Temos aqui indústria aeroespacial, né, que utiliza produtos de alta tecnologia, né? Quanto mais leve é essa liga metálica, quanto mais leve se pode criar uma liga metálica, melhor para a indústria aeroespacial, né? Se for mais leve, ainda mais resistente, melhor ainda, porque se torna ali melhor, né, a fabricação de uma aeronave, por exemplo. Então, temos aí essa característica da indústria, desenvolvimento, né, de novas tecnologias, nesse mundo globalizado que se faz aí muito presente esse desenvolvimento de novas tecnologias, essa pesquisa constante, centros de pesquisa constante. No mundo nós temos aí, vocês verão ali os chamados tecnopolos, são áreas ali de grande produção científica e tecnológica, de descobrimento de novas tecnologias. Então é algo bem bacana que o mundo investe muito hoje em dia. No Brasil nós temos 2 tecnopolos aí também importantes, né? Fica lá em São Carlos e também em Campinas, em São Paulo, áreas ali de grande produção científica nacional. E temos as universidades, obviamente, né, que tem uma produção científica muito grande, né? Então é algo aí que se percebe muito nesse mundo globalizado, esses avanços tecnológicos. Os países precisam estar na frente uns dos outros ali para que possam mostrar ali o seu poder, né, o seu desenvolvimento. Então é algo muito presente nesse nosso mundo aí globalizado, né? Concentração espacial da produção científica e tecnológica mundial. Pessoal, essa produção científica e tecnológica, esse desenvolvimento de novas tecnologias, ele não vai estar distribuído de forma heterogênea dentro desse espaço mundial. Temos países que concentram grande parte dessa produção científica e tecnológica. Nós sabemos que países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, são países que têm uma produção muito grande, uma produção científica, um desenvolvimento tecnológico muito grande, e com isso eles têm aí um avanço muito grande, né? Tem uma produção científica muito grande. Então eles conseguem ter avanços aí muito grandes, conseguem patentear novas tecnologias, né, devido a esse investimento alto em tecnologia e desenvolvimento. E aqui nós conseguimos perceber como é desigual essa distribuição aí da produção científica mundial, né? O hemisfério norte concentrando grande parte aqui dessa produção científica, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente Estados Unidos e Canadá, né? Estados Unidos na frente aí, vão concentrar 35% dessa produção científica mundial, a Europa com 26,7%, a Ásia
né, aqui com 19%, né, a Ásia excluído o Japão, que o Japão sozinho tem 12,9% dessa produção científica mundial. Então, temos aqui na Ásia, né, principalmente China, países como China, como Índia, que vão concentrar aí 19% dessa produção científica mundial. Né? Aqui, como vocês podem ver, América do Sul e Caribe, apenas 1,8% dessa produção científica mundial, África 0,7%, Austrália e Nova Zelândia 1,3%, ou seja, nós percebemos os grandes atores da produção científica mundial, quais são eles, né? Então, grande parte das novas tecnologias, dos novos produtos desenvolvidos provém desses países aqui, e isso vai se dar aí nesse cenário aí mundial, né? Onde esses países que, obviamente, têm uma economia mais forte acabam tendo também um desenvolvimento científico também muito maior, né? Publicações científicas, essas publicações que são lançadas aí em revistas científicas, né? Essas publicações que vão ser o reflexo do investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a América do Norte com 30% de publicações científicas, Europa com 40%, Japão 8%, China 7%, demais países asiáticos 7%, aqui América do Sul e Caribe apenas 3% dessas publicações, junto aqui com a Austrália e Nova Zelândia com também 3%. Nós conseguimos perceber que, né, obviamente, esses países desenvolvidos eles acabam tendo aí acabam saindo na frente nessas publicações e nesse desenvolvimento de novas tecnologias nesse mundo aí globalizado, né? Então, sobretudo aí países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Japão lá na Ásia, de nações centrais, as nações aí desenvolvidas que vão ter essas características aí e que abrigam aí muitas corporações aqui, ó, multinacionais. Essas corporações multinacionais também são responsáveis por toda essa publicação, né, ou melhor, por todo esse desenvolvimento tecnológico. Eles também vão investir muito nessas novas tecnologias, empresas aí que a gente pode citar, empresas como Google, Microsoft, Apple, empresas aí bem conceituadas e que acabam investindo muito nesse desenvolvimento de novas tecnologias, porque faz parte ali do escopo aí dessas empresas, né, principalmente as empresas atreladas ao setor da tecnologia da informação, então investem bastante nessa área. E como eu disse para vocês, os tecnopolos aqui, esses tecnopolos são áreas ali de concentração de empresas, né, as empresas se instalam ali em um determinado local, junto ali com a universidades, junto ali a escolas técnicas, a laboratórios. Imagina tudo isso junto, tudo trabalhando em prol do desenvolvimento tecnológico e científico. Então, isso acontece quando há uma junção de empresas, né, de empresas junto com universidades, junto com laboratórios, e tudo isso ali convergindo para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, esses chamados tecnopolos são áreas ali com um desenvolvimento muito grande de novas tecnologias, de novos produtos. Então, temos nessas áreas ali uma concentração bem grande ali de empresas, principalmente da área de tecnologia e também de universidades, né? Então, tem o chamado Vale do Silício, que fica lá nos Estados Unidos, é um exemplo de tecnopolo onde existem muitas empresas ligadas à tecnologia da informação e também universidades ali junto dessas empresas, próximas a essas empresas, trabalham juntos no desenvolvimento científico. Além do Vale do Silício, que fica lá em São Francisco, tem cidades como Boston, Houston, nos Estados Unidos, Tsukuba no Japão, né, Toulouse na França e Edimburgo na Escócia, onde apresentam aí também esses chamados tecnopolos. Como eu disse para vocês, temos aqui no Brasil áreas aí de tecnopolos, como a cidade de Campinas e São José dos Campos. Temos também nesse mundo emergente, né, nesses países emergentes aqui, Bangladesh, na Índia, e Shenzhen, na China. Aqui, como vocês podem ver, a Apple aqui, né, fica justamente nessa região do Vale do Silício. Então, empresas de alta tecnologia acabam se instalando nessas áreas para poder atrelar o seu escopo de produção, né, a esse desenvolvimento científico das universidades, desses laboratórios. Então, é algo muito presente nos dias de hoje.
Então, temos algumas empresas, alguns locais, nós temos aí esses chamados tecnopolos. Aqui no Rio de Janeiro, temos não é bem um tecnopolo, mas é uma área ali que junta a Universidade do Fundão, Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto a algumas empresas, como é o caso da Petrobras, no CENPES, onde tem um desenvolvimento também muito grande de novas tecnologias atrelado a esse ramo ali petrolífero, né? Então, temos um desenvolvimento de novas tecnologias nesse ramo muito grande também aqui no Rio de Janeiro, nessa área ali do CENPES, que fica na Ilha do Governador. Então, temos ali, obviamente, um desenvolvimento tecnológico bem grande, científico bem grande nessa área. Então, a junção aí de empresas e universidades é algo bem importante que se vê muito hoje em dia, porque isso propicia o desenvolvimento científico, propicia ali a descoberta de novas tecnologias, galera. O avanço das telecomunicações e dos meios de transporte. Quando a gente fala aí de um mundo globalizado, a gente precisa entender, como eu disse para vocês, que para que esse mundo seja globalizado, ele precisa de que haja ali comunicação, ele precisa que haja transporte, né? Esses avanços das telecomunicações, faz com que, por exemplo, eu aqui, como eu já disse no início, eu esteja dando essa aula para vocês, eu na minha casa, vocês na casa de vocês aí, que eu possa estar dando essa aula para vocês e que a gente possa estar nos comunicando aqui via WhatsApp. Então, é algo propiciado devido a esse avanço das telecomunicações, né? Nós não teríamos isso, por exemplo, há 30 anos atrás, seria impossível nós termos isso há 30 anos atrás, até bem menos tempo do que isso, seria impossível nós termos isso. Então, esses avanços das telecomunicações tornam cada vez mais curtas as distâncias no mundo inteiro. Então, isso é algo que faz com que nós tenhamos, de fato, essa globalização do espaço mundial, geográfico mundial. Então, essas novas tecnologias, esses avanços tecnológicos na área da informação, na área das telecomunicações, propicia esse avanço, né? Propicia aí essa globalização. Né, esses meios de comunicação faz com que, por exemplo, uma pessoa aqui do Brasil consiga comandar uma empresa na Argentina, faz com que uma pessoa lá nos Estados Unidos consiga comandar uma empresa aqui no Brasil. Isso só é possível devido aos avanços das telecomunicações. Uma pessoa lá nos Estados Unidos, um grande CEO lá nos Estados Unidos, ele consegue, por exemplo, levantar os relatórios contábeis da empresa aqui do Brasil. Ele consegue verificar como estão as filiais aqui do Brasil, como estão as filiais do mundo inteiro. Né? Então, isso só é possível devido a esses avanços que a tecnologia nos permite, devido a esses avanços nas telecomunicações, que só foi possível devido a esse processo de desenvolvimento, né, de pesquisas e incremento de novas tecnologias. Os meios de transporte, esse mundo globalizado, ele só é globalizado porque os meios de transporte possibilitam isso. Né? Hoje em dia, a gente consegue encher um navio cargueiro aqui no porto, por exemplo, de Sepetiba, né, no porto de Itaguaí, melhor dizendo, ali na Baía de Sepetiba, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente consegue encher um navio inteiro com minério de ferro e mandar esse navio para a China com minério de ferro. A gente consegue, por exemplo, abastecer lá no Porto de Santos um navio com diversos contêineres e mandar para outros países do mundo. A gente consegue receber mercadorias aqui no Brasil de diversos países do mundo, né, principalmente made in China. Então, a gente consegue, a gente pode pegar aí, por exemplo, uma caneta e verificar que essa caneta é made in China. Como que isso é possível? Devido ali ao avanço dos meios de transporte que tornaram cada vez mais baratos aí os transportes, seja de mercadorias, seja ele de pessoas também, né? Os avanços aí nos meios de transporte tornaram mais baratas as passagens aéreas, né? Então se torna mais acessível que as pessoas se desloquem nos vários locais do mundo. Então isso só é possível devido a essa globalização e esse avanço aí nos meios de comunicação, né? Aqui ó, o lançamento de satélites artificiais, a expansão aí do serviço de telefonia, tudo isso aí devido a esses avanços
na tecnologia, né, devido a esses avanços aí no setor de tecnologia de comunicação, pessoal. Então, temos aí essas áreas que são importantes e que são que caracterizam muito esse mundo globalizado, né? Quanto mais tecnologia, menos custo, né? O telefone celular, por exemplo, que há 10 anos atrás uma ligação era extremamente cara, né? Se colocava lá R$ 30, os R$ 30 iam embora em 10 minutos de ligação. Hoje em dia, tem diversas promoções que fazem onde, por exemplo, é possível com R$ 50 você tem ligação ilimitada. Então, o avanço das tecnologias, eles tornam ali o custo, vai tornando o custo cada vez menor. A lâmpada de LED, que hoje em dia grande parte das casas tem, no início era muito cara, hoje em dia são extremamente baratas, substituíram até mesmo as lâmpadas fluorescentes, né? Então, à medida que a tecnologia vai avançando, ela vai se tornando mais barata. Então, hoje em dia, por exemplo, é extremamente caro ter um automóvel elétrico no Brasil, né? Então, porém, isso possivelmente daqui a 10, 15 anos, o custo do carro elétrico vai ser equiparado ao custo de um carro com motor a combustão, por exemplo, porque a tecnologia vai avançando e ela vai barateando, vai tornando mais fácil o acesso ao público aí. Então, essa é uma característica também do avanço tecnológico, né? Vai se tornando cada vez mais barato. E aqui temos um gráfico que mostra, exemplifica bastante isso. Aqui, número de chamadas telefônicas diárias nos Estados Unidos entre 1900 e 2000. Né? Lá em 1900, o número de chamadas, e aqui em 2000, o número de chamadas telefônicas aqui diárias, né, em milhões ali. O custo de uma chamada telefônica entre Nova York e Londres, lá em 1900 o custo era esse, olha aqui em 2000 para quanto foi o custo extremamente barato, ou seja, à medida que a tecnologia avança, ela também vai barateando os seus custos e temos aí um incremento para que essas tecnologias avancem cada vez mais, né? Então, como eu disse para vocês, a robotização, por exemplo, de um meio de produção torna a produção mais barata, né? Então, isso faz com que, por exemplo, um produto que antes custava aí R$ 200, ele passa a custar R$ 50, porque ele teve ali uma produção, a produção passou a ser mecanizada, então se barateou o custo de produção. Então, esse desenvolvimento de novas tecnologias acaba também barateando essas tecnologias para o público em geral, né? Então, pessoal, finalizamos aqui então, vimos algumas características aí desse mundo globalizado, vimos um pouco sobre tecnologias, sobre esses avanços tecnológicos, pesquisa e desenvolvimento, os tecnopolos, enfim, vimos diversas características. Então, por hoje é só. Façam os exercícios que eu vou passar para vocês aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, me perguntem lá, que eu vou estar ali a postos para ajudá-los no que for preciso. Beleza, galera? Então, é isso aí. Valeu. Até a próxima.